nós não vamos ler esse capítulo. Quando eu saí daqui no domingo passado, quando eu fui para casa, no domingo passado, eu cheguei em casa e acreditam que no mesmo dia, na mesma noite do próprio domingo, quando eu saí daqui, eu tive uma experiência de como se eu estivesse continuamente a lutar, como se eu estivesse a lutar contra os espíritos. E na verdade foi toda essa semana a única coisa que podia me vir como, entre aspas, sonho. Não era mais nada a não ser lutar com os espíritos. Inclusive, na madrugada de ontem para hoje, a coisa que eu via, Timão, é que eu estava continuamente lutando com os espíritos. Domingo, quando eu acordei na manhã de segunda-feira, eu suspirei e disse o seguinte: não acabou. É preciso eu continuar a falar convosco sobre a espiritualidade, principalmente sobre as lutas que os demônios têm levantado sobre nós. Aleluia, meus irmãos. Por isso que hoje eu quero falar convosco sobre um cristão completo, parte 2. Amém, meus irmãos? Um cristão completo, parte 2. Repita comigo isso. Um cristão completo. Fala forte, gente. Um cristão completo. Amém, meus irmãos? Vamos para o capítulo 6. Na verdade, é onde eu queria que vocês fossem. Capítulo 6 do livro de Efésios. Nós trataremos sobre um assunto bastante delicado sobre esses versículos no dia de hoje. Vocês já encontraram. Vamos lá ler o versículo 10. Diz a Bíblia: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestes. Por isso, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneçam firmes no cumprimento do vosso dever. Amém, meus irmãos? Fecha os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor, mais uma vez, eu preciso pedir-te que o Senhor trabalhe. Abra mentes, Senhor. Abra corações. Permita com que nós, a nossa meditação nessa manhã, possamos lutar. Possamos estar entendidos com uma realidade que tem estado muito a ser ignorada. A realidade do mundo espiritual. Que o Senhor nos ajude hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer amém. Olhe para mim, meus amados irmãos. Existe aquilo que eu chamo de sinais do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Repita comigo, sinais do Espírito. Repita forte, sinais do Espírito. Existe aquilo que eu chamo de sinais do Espírito. O que são os sinais do Espírito? São sinais que dão a percepção do que está a ver, do que está por detrás de um evento. Sinais do Espírito são sinais que dão a percepção do que está por detrás de eventos ou de alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o Senhor Jesus, ele quis dar a compreender aos seus discípulos sobre a sua vinda, ele usou os sinais do Espírito. Jesus, quando quis dar a compreender aos discípulos sobre a sua vinda, ele usou sinais do Espírito, dizendo o seguinte: quando os ramos da figueira, elas renovam-se e as folhas crescem, pressentis que o verão está próximo. Quando os ramos da figueira renovam-se e as folhas crescem, pressentis que o verão está próximo. Da mesma maneira, quando verdes todos esses sinais, sabeis que ele está próximo. Mateus 24, 32 a 33. Jesus estava dizendo o seguinte, que através dos sinais poder-se-ia ter a descrição de realidades. Podia-se compreender realidades através dos sinais. E atenção numa coisa, meu amado irmão. Jesus falava sobre perceber sobre a sua vinda. Ele deu como a chave, a pista máxima para os homens, sinais. Observem os sinais. Quer dizer que Jesus estava dizendo o seguinte: através dos sinais, nós podemos descrever
realidades e até descobrir as intenções por detrás de cada realidade através dos sinais. Quer dizer que através de acontecimentos físicos, através de coisas físicas que acontecem, nós podemos compreender o que está a ver espiritualmente. Pois, algo que eu precisava que vocês lessem hoje, que não conseguimos escrever para vocês, foi a seguinte palavra: o maior problema do ser humano, o maior problema do homem, é responder os problemas da vida com aquilo que os seus olhos físicos veem. Se eu recebo um ataque físico, o meu problema como homem é querer responder àquelas provocações e até problemas que me vêm com tudo que são aspectos físicos. E Jesus estava a dizer uma coisa, ele estava a dizer que através de sinais, eventos que podem acontecer, nós podemos descrever aquilo que está por detrás de tudo aquilo que está a acontecer. Quer dizer que os sinais, as coisas físicas que acontecem, precisam de ser interpretadas. Precisam de ser percebidas espiritualmente. Acontecimentos físicos, na sua maioria das vezes, estão a dar indicações. Elas dão certas indicações. E se eu, como homem, não tiver capacidade de compreender os sinais espirituais, irei responder a tudo que está a acontecer comigo fisicamente. Irei responder tudo que está a acontecer comigo do ponto de vista físico. Do mesmo modo, observe para o mundo. Observe para o que nós chamamos de vida atualmente. Você está vendo um mundo todo desencaminhado. Você está vendo o mundo, tudo está complicado neste mundo que você está vendo aqui agora. Você vê nesse mundo, parece que tudo está saindo do controle. Diga uma coisa, meu amado irmão. Tudo que você está vendo, o mundo complicado, as coisas saindo do lugar, são apenas sinais do Espírito. Não se foque nelas. Perceba o que está por detrás delas, desses eventos e desses acontecimentos. Acho que você pode me perguntar agora, o que então tem a ver? O que está a acontecer? O que deve estar a ver com esse mundo todo descaído? Esse mundo que as coisas estão a complicar. As coisas parecem estar difíceis. Eu dou uma única resposta, meu amado irmão. O que explica esses fenômenos estranhos que estão a acontecer atualmente no mundo, alguns deles parece que não tem mais como contê-los. Alguns acontecimentos, alguns fenômenos parecem estar fora do alcance do homem. Eu vos digo uma coisa. Tudo dá-se resposta da seguinte maneira: há forças espirituais invisíveis agindo entre os homens. Esses fenômenos físicos estranhos estão a acontecer, eles são dados resposta quando nós olhamos e dizemos o seguinte: há forças espirituais combatendo, agindo entre os homens. E é por isso que o mundo está a arder. Forças espirituais têm estado a agir, e principalmente quando eles usam como a maior vantagem que eles possuem. Qual é a maior vantagem? Eles são invisíveis, eles não podem ser percebidos. E como nós somos homens que vivemos porque nós vemos, vivemos por aquilo que nós sentimos, vivemos através das coisas que até podem chegar aos nossos ouvidos físicos. Fora de tudo que eu vejo fisicamente, eu não percebo mais nada. É essa a razão pela qual que a maior parte dos demônios triunfam sobre nós sem que nós notemos que eles estão a trabalhar sobre a nossa vida. Eu falei agora sobre nós orarmos sobre, vamos lá se dizer, estagnação. Muita gente está aqui no nosso próprio meio, está com a sua vida espiritual, não está a andar. Está até com a sua vida física, não está a andar. Tudo que está a conseguir fazer como leitura do que está acontecendo na sua vida é que talvez não é o momento. É que talvez as coisas de facto, vamos assim dizer, estão complicadas. Nunca há uma vista espiritual para compreender o que está por detrás da tua estagnação espiritual. Muitos de nós jovens não estamos a compreender o porquê que estamos já tão atolados, metidos em uma lama de trevas. E alguns deles não pensam até em sair das trevas. Nem tem um pouco uma noção de querer sair, duvidar da vida que eles estão a viver. É como se eles estivessem tão calmos onde que eles estão e nós olhamos como se fosse uma vida natural, sabendo que existem forças espirituais
acredita em mim, a primeira vez que um Espírito manifestou na história bíblica, vou falar até na era do nosso Senhor Jesus, os homens não acreditavam o que estava a acontecer. Um homem, vamos pegar um exemplo. Peguemos o exemplo de um homem de um jovem que era mudo e era surdo. Todos que olhavam para aquelas crianças, para aquelas pessoas, aqueles homens, podiam dizer o seguinte: bom, eles nasceram assim. Eles realmente, isso é um aspecto natural. Quando vem Jesus, a Bíblia diz de forma literal, Jesus expulsa o espírito e o mudo passa a falar e o surdo passa a ouvir. As pessoas podiam perguntar: nós vivemos todos esses anos acreditando que era um fato natural, afinal de contas tinha um espírito por detrás do que estava a acontecer? Os homens eram guiados apenas pelo que conseguiam ver fisicamente. Eu estou falando agora sobre uma realidade que está sendo vivida nos nossos dias. Os homens estão a viver fisicamente o suficiente e não estão a perceber que ações demoníacas estão a ter espaço sobre as suas próprias vidas. Mas Jesus, quando veio, ele veio nos abrir os olhos para nos fazer compreender que nós não estamos a lutar contra homens. Estamos aqui porque temos que lutar contra os espíritos. Quer dizer, a minha maior habilidade tem que ser lutar contra o demônio. A minha maior habilidade tem que ser lutar contra espíritos de seres invisíveis. Seres que eu não consigo ver. Seres que eu não tomo, vamos dizer, nas minhas mãos, porque eles são imateriais. Diferente do que muita gente faz. Pior que hoje em dia tem muita música sendo feita aí por mundanos, e graças a Deus que são mundanos estão fazendo isso. Eu espero que nunca estão fazendo essa música. E as músicas são feitas, são colocadas que nossos inimigos são pessoas. E vocês cantam isso até em casamento, quando vocês casam, falam bastante que conseguiram vencer os inimigos físicos, como se as pessoas físicas fossem seus reais inimigos. E isso faz-nos realmente perder essa nossa guerra, a atentar para homens físicos, a atentar para homens carnais, de carne e sangue, faz-nos perder essa vitória. Forças espirituais estão agindo no mundo, eles precisam de ser combatidos com toda a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Espíritos precisam de ser combatidos com toda a armadura de Deus. Deixa eu dizer isso para você. Jesus, ele descreveu o que está acontecendo no mundo. Jesus, ele olhou para o que está acontecendo no mundo, ele descreveu da seguinte maneira: um homem forte armou fortemente a sua casa. Ele armou fortemente a sua casa. Eu estou falando isso agora. E colocou dentro da sua casa tudo que interessa aos homens. Um homem valente, um homem forte. Ele arma a sua casa. Ele é forte e arma a sua casa. Ele, quando arma a sua casa, deixa dentro da sua casa tudo que interessa aos homens. E disse Jesus: ninguém entra na casa do valente, tira-lhe alguma coisa, sem que primeiro o amare. Ninguém entra na casa do valente, tira-lhe alguma coisa, sem que primeiro o amar. Pelo contrário, deve primeiro o amarrar, só daí ele tirará qualquer coisa da casa do valente e do valente. Mateus 12, versículo 29. Jesus estava a dizer algo. Quem é o valente? O diabo. Tudo que interessa aos homens. O que nos interessa a nós como homens? Liberdade. O que nos interessa a nós como homens? Paz. O que nos interessa a nós como homens? Salvação, progresso, crescimento. O diabo, ele como valente, arma sua casa. Ele é um valente, a qual dentro colocou tudo que interessa aos homens. Eu tenho a sensação e tenho a certeza que cada homem que está aqui hoje a me ouvir está em busca de alguma coisa. Diz a minha Bíblia. Pode me perguntar: quer dizer que Satanás pode agora estar a manter aquilo que nós buscamos? É verdade. Se a Bíblia diz que Satanás ele vem para roubar, o que faz um ladrão com aquele que ele rouba? Ele usa, faz sua propriedade ou até mesmo vende. Ele rouba alguma coisa. Ele tira algo do homem. Satanás tem poder de tirar algo e privar o homem de algo. Jesus está a dizer que tem um valente, a qual ninguém consegue tirar nada do que o valente tem na sua casa, sem que primeiro ele seja amarrado. E eu estou falando agora que esse valente é o diabo. Satanás é o valente que está a proibir, que tem roubado, ou aquele que roubou maior parte das coisas que muitos de nós estamos aqui hoje temos. Os nossos amados irmãos jovens
Eles foram roubados da sua liberdade. Agora eles são escravos do cigarro, da bebida, da prostituição. Nossas irmãs, elas são escravas. Elas estão a necessitar da sua liberdade, libertação. Mas meio que essa libertação não tem sido dada, não tem sido alcançada pelas essas pessoas, porque até agora ainda não amarraram o valente. O valente ainda está a soltas. O valente ainda se encontra solto e ele protegeu a sua casa. Se nós quisermos tirar alguma coisa do valente, temos que lhe amarrar primeiro. Amém, meus irmãos? Se alguém quer tirar alguma coisa do diabo, tem que amarrar. Não há nada. Eu disse isso de forma literal aqui nessa igreja muitas vezes. Meu amado irmão, cada passo que você der na sua vida espiritual e até física, há demônios a poder derrubá-los. Há espíritos que tem que vencê-los. E se você não puder os vencer, ou se não puder os perceber, não poder vê-lo, esses espíritos, amado irmão, acredite em mim, teremos muitas boas pessoas dentro da igreja. Teremos pessoas que até nem vivem no pecado, mas que estão com a vida toda ela, espiritualmente e até fisicamente, toda ela estagnada, porque o valente ainda está a reivindicar, ainda está a dar o seu reverbero, dizendo o seguinte: esta é a minha vida, esta é a minha casa, eu não largarei. E eu perguntaria assim, antes que eu avance: você tem visto o valente que deve o combater para poder se libertar, meu amado irmão jovem? Nós estamos aqui, estamos à procura de culpados da nossa vida, culpados físicos. Estamos à procura, por vezes, daqueles avanços da nossa própria vida. Queremos alcançar coisas. Mas essas tais coisas, meu amado irmão, eu estou a descer num nível mais baixo do evangelho. Falar de coisas físicas. No nível mais baixo. Até as coisas físicas que você fala que quer poder alcançá-las, não falando das espirituais, você até hoje não alcança. Você até hoje não tem tomado posse delas. Simplesmente porque não derrubou um valente erguido sobre a sua frente. Você não o tem derrubado. E a Bíblia diz que nós temos que o derrubar primeiro. Nós temos que o amarrar. E Jesus fez algo muito precioso para nossas próprias vidas. Abra comigo o livro de Lucas agora rapidamente, no capítulo 9. Ele fez algo por nós. Quero que você entenda isso com toda calma. Lucas capítulo 9. Rapidamente. Eu sei que vocês já encontraram. Lucas capítulo 9. Vamos lá, versículo 1. Diz a Bíblia: reunindo os 12, Jesus deu poder e autoridade contra todos os espíritos. Amém, meus irmãos? Amém. Olhe para mim. Jesus fez algo que eu acredito ser resposta para nós tirarmos esses males. Deu-nos poder e autoridade contra todos os espíritos. Ele não estava a referir-se a alguns. Meu amado irmão, se a guerra espiritual fosse apenas uma invenção minha, fosse uma invenção das pessoas que lutam muito espiritualmente, falam do mundo espiritual, Jesus não teria tratado de nos revestir com poder e autoridade. Ele não teria gastado tempo para falar de demônios em seu ministério. Mas se você for a ver, ele inclusive, uma certa vez, ele encontrou os próprios apóstolos, os próprios discípulos, tentando expulsar um demônio. E não estavam a conseguir. E Jesus chegou a dizer que vocês precisam de se preparar. Precisam de preparar-se com oração e com jejum para derrubarem certas espécies de demônios. O próprio Senhor Jesus era um general, era um grande comandante para lutar contra as forças das trevas. Ele lutava contra os espíritos.
E nós não podemos trazer uma ideia nos nossos dias. Esses nossos irmãos estão a querer igrejas light, estão a querer igrejas muito tranquilas, não querem lutar, não querem fazer guerra contra os demônios. Jesus, ele não perdeu tempo em falar de poder e autoridade. Era um poder, era algo necessário para todo homem. Poder, se não tiver poder, amado irmão, eu já vi pessoas boas a manifestarem com demônios. Eu já vi pessoas bonzinhas, pessoas que não pecam, a manifestar com demônios. Eu já vi pessoas, inclusive, que são até pastores na igreja em que eu venho, em que quando saíam das suas igrejas, iam para a igreja onde eu venho, manifestavam com demônios. Por quê? Eles não atentavam para a luta espiritual iminente em toda a face da terra. Alguns começavam a descobrir que algumas doenças que eles tinham, que achavam que eram normais, começaram a perceber que era fruto do demônio. Alguns começavam a ver que até a doença, conseguiam ver que inclusive até a discussão nos seus lares, alguns dos problemas eram resultado da presença dos demônios em suas próprias vidas. Mas eles diziam o seguinte: eu não quero me encher com essas coisas. Eu não quero me encher com essas coisas de demônios. Eu não quero provocá-los. Alguns deles têm medo até de provocar demônios, porque sabem que quando forem voltar para casa, alguns deles até começam a ter sonhos estranhos. Meu amado irmão, há uma coisa que eu preciso te dizer: ou você enfrenta essa luta de vez, você luta com o teu valente de verdade, ou você assume que é um derrotado para toda a tua vida. Ou luta contra eles, ou você volta, para de ser carnal, nasce de novo, torna-se espiritual, combata os demônios, ou declare inferno, condenação sobre a sua vida eternamente. Amém? Fala para aquele do teu lado, irmão. Irmão. Ou nasce de novo. Fala para ela, ou nasce, fala forte, ou nasce de novo. Ou nasce de novo. Combata os espíritos. Ou declare sua miséria, desgraça e inferno eternamente. Amém, meus irmãos? Amém. Se você não puder hoje prestar atenção, vocês lembram daquele versículo que eu falei que eu li para vocês na semana passada? Que eu dizia para vocês que, segundo o apóstolo Paulo, nós fomos forçados no passado, fomos forçados a nos curvarmos diante dos demônios. Olhem para mim. Nós fomos forçados a nos curvarmos e servirmos os demônios. Espiritualmente forçados. Quando você olhava para a sua própria vida, você achava que era uma escolha. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, que nós fomos forçados. Nós fomos obrigados, espiritualmente. Nós fomos tomados à força, colocados de joelho e mandados para cultuar os demônios. Se nós fomos usaram força para nos tornarem escravos, precisamos de força para expulsar os demônios. É por isso que a palavra correta para demônios é expulsar. Quando você usa a palavra expulsar, não tem nenhuma amizade, não tem nenhum pedido. Você não pede ao demônio: estou a pedir sair da minha vida. A palavra correta é expulsar. Expulsar envolve violência. Expulsar envolve uma insatisfação de te querer ver aqui presente. Envolve eu repudio a tua presença. Eu te expulso. Envolve gritarias. Envolve eu estar revoltado com a sua presença aqui nesse momento. A Bíblia fala de forma categórica: expulsar os espíritos. Não é apenas amenizar essa guerra, é torná-la mais vívida. Meus amados irmãos, precisamos hoje nos revestirmos para podermos combater os males. Mas eu estou prestes nessa manhã a descer mais fundo convosco. Estou prestes nessa manhã a descer mais fundo convosco. Porque o apóstolo Paulo, ele descreveu no livro de Efésios que nós lemos agora, são categorias de espíritos. São categorias. São formas a qual nós podemos classificar cada demônio. Paulo falou sobre principados. Paulo falou inclusive sobre forças da maldade. Paulo falou inclusive sobre potestades. Paulo falou sobre dominadores. Falou sobre príncipes deste mundo.
Eu quero falar convosco, meu amado irmão, daquelas forças e classes que eu acredito serem as mais cruciais e patentes à nossa vista. Quero começar falando convosco sobre as forças da maldade. Escute-me. Paulo está a dizer que nós não lutamos contra a carne e nem sangue, mas lutamos contra as forças da maldade. Quem são? Quem são forças da maldade? O próprio nome já diz, existem forças influenciando os homens, a prática, a proliferação, a fomentação da maldade na face da terra. Na versão da Bíblia Católica, fala o seguinte, que são espíritos espalhados no ar. São espíritos espalhados no ar, forças da maldade. Quando você repara para o mundo, você realmente se depara com tamanha maldade humana que você diz o seguinte, isso pode ser, o homem, ele não pode ser o expoente máximo da maldade na terra. Eu acho que o homem, ele tornou-se uma cobaia, ele tornou-se um instrumento, porque parece que de tão que a maldade é inovada, de tão que a maldade ela dá prazer, só precisa de ser os espíritos que são realmente capazes, apropriados, preparados para fomentar a maldade na face da terra. Eu acredito que quando você for olhar ao redor, você nunca viu tamanha maldade como nós estamos a ver atualmente. De como o homem é maldoso, de como o homem consegue inovar em pensamentos, em sentimentos, até em projetos, em fazer coisas más para as outras pessoas. Paulo está a dizer que esses movimentos dos homens serem maus, o movimento dos homens não terem corações, Paulo está a dizer, isso eu classifico como forças da maldade, forças infernais, apropriadas para proliferar a maldade, estão dentro dos homens. É a razão pela qual que você, quando olha para os homens, é uma coisa que eu quero pisar para vocês nesta manhã. Quando você vê homens morrendo de fome, e isso, eu vos digo uma coisa, é reflexo da maldade humana. Acredita em mim, a maior parte de nós estamos aqui nesse lugar, não morremos hoje por causa de fome. Mas como é possível dizer-se que na terra existem pessoas que morrem de fome? Como é possível um homem como eu, que sei qual é a dor da fome, deixe um outro homem morrer de fome? Meu amado irmão, não me diga que isso apenas é uma escolha sua. Isso é maldade. Quando você repara, meu amado irmão, para o egoísmo de acumular sempre mais, e acumula-se de um jeito bastante assustado. As pessoas, elas acumulam o bem, acumulam a riqueza, preferem deixar apodrecer até o que eles têm em suas próprias casas. Digo uma coisa, a maldade está no coração do homem. Não só quando você quer perceber o grau da maldade que o homem tem, olhe o grau da dificuldade que um homem tem para dar esmola aos idosos que estão na estrada. Que eles simplesmente, alguns deles morrem de fome. E você pergunta, esse homem que passou, que tinha alguma coisa em seu bolso, ele não deu nada. Ele não deu nada. E alguém está morrendo neste momento e diz que não é minha responsabilidade. A maldade é uma coisa que eu vos digo que ganha quando ela é feita. E eu quero vos dar ênfase sobre isso. Quando a maldade ela é feita, meio que eu vou vos dizer que a maldade ela abre portas para os maiores projetos do inferno serem estabelecidos na terra. Os maiores projetos de inferno, mega, grandes projetos de prostituição, de bebedices, bocas de fumo, que vendem drogas, que vendem, vamos dizer, suruma, que estão a se espalhar, somente espelha o grau da maldade que tem se espalhado na face da terra. Quando você vê nossas ruas a se encherem de prostituição, a prostituição é um projeto do inferno. Ela só consegue se estabelecer onde a maldade abunda. Quando você repara que
todo tipo de, vamos dizer, de corrompimento mental. Homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens. Esses projetos do inferno só tem espaço quando o mal, ele ganhou suas raízes na terra. Sabe, a maldade que o homem tem no seu coração é capaz de, chegou ao ponto de matar o outro homem, chegou ao ponto de pisar o outro sem sentir dó, sem sentir piedade. Acredite em mim, você não é expert na maldade. Há forças da maldade agindo no teu coração. Há forças malignas, e Paulo está a dizer que a minha luta é combater forças da maldade. Não só eu fazer, mas travá-los com que eles operem. Há um evento que o livro dos Juízes descreve que me deixou chocado. Você há de ler isso em casa. O livro dos Juízes fala sobre uma certa concubina, uma certa jovem que é uma concubina. Ela chegou numa certa cidade, diz a Bíblia, que homens da cidade, homens depravados da cidade, cheios de maldade, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a jovem, violentaram ela sexualmente, toda noite, até que ela morreu. Sabe o que o dono dela fez quando viu tudo aquilo acontecer? Ele pegou a concubina, dividiu em 12 pedaços o corpo dela. Dividiu em 12 pedaços o corpo de um ser humano. Ele pegou o corpo daquela jovem nua, cortou-a em 12 pedaços. Ele mandou-a para os 12 cantos onde estavam as 12 tribos de Israel na altura. Diz a Bíblia o seguinte, que todos os que viram isso, que eu falei agora, diziam, até hoje, nunca se fez e nunca se viu tal coisa. Desde os dias que os israelitas subiram da terra do Egito, nunca se viu tamanha maldade. Nunca se viu tanto mal sendo proliferado dessa maneira. Para dizer que quando você vê homens, você vê jovens, eles olhando para as suas próprias mães. Inclusive, alguns deles insultam, batem. Você vê mulheres, elas não têm dó, nem têm sequer um pingo de arrependimento no seu coração para serem mulheres, esposas de 2 ou 3 homens. Quando você vê o nível de insulto, o nível de inveja que o homem tem um para com o outro, você só vê uma coisa: o homem maldoso, o homem tão mau, que a Bíblia me recomenda combater a tua maldade, porque são forças malignas operando na tua vida. São forças maléficas operando sobre ti. Diz a minha Bíblia, meus amados irmãos, sobre forças da maldade. Meu amado irmão, às vezes quando eu olho para o meu país, eu olho inclusive com meus irmãos, eu olho para quantas pessoas, elas lutam para ver a outra pessoa má, falam mal de uma outra pessoa, maridos que batem na esposa. Você vê o tipo de insulto, o tipo de rosto que é mostrado de desdém, provocar o tipo de invenção de maldades contra uma outra pessoa, só para outra pessoa ser denegrida, só para outra pessoa ser mal vista. Você é mau. E há forças agindo na terra, há forças tornando os homens dessa maneira. Ainda ontem pela noite eu ainda via trechos do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu via de como Hitler matava as pessoas com muita artificialidade, com muita técnica. Mas não só falo de Hitler, eu falo dos meus irmãos que são cristãos, estão aqui, que têm a capacidade de cuspir, de insultar uns os outros. Você é tão mal que eu te digo que isso não é tua obra, isso é obra maligna. Paulo diz que a nossa luta é contra essas forças malignas que estão a agir entre os homens. Amém, meus irmãos? A segunda classe, Paulo fala sobre potestades. As potestades, elas são subordinadas aos principados, que eu vou falar lá no último, por fim. As potestades, eles são uma classe de demônios que exercem poder, autoridade em áreas específicas. Eles gostam muito de sistemas, gostam muito daquilo que chama-se sistema. Todo tipo de sistema que você pode conhecer, tanto filosófico, de crença, político, religioso, tudo que é sistema. Potestades têm uma
particularidade de gostarem de agir sobre isso. Não só regras e decretos erguidos em sistemas mundiais em cada nação são resultados dessa classe de demônios. Mas se você puder olhar para mim agora com atenção, vou te dizer o seguinte: se regras e decretos são erguidos por demônios, significa regras comandam territórios. Todo homem que vê uma regra a se erguer, um decreto a se erguer, tem medo de quebrar, de atravessar a linha de quebrar aquela regra. E atenção, todos aqueles que obedecem a regras, decretos erguidos por potestades, estão sob o domínio dessa classe de demônios. Suas almas estão mortas, condenadas ao inferno. Quero trazer uma reflexão para vocês em um certo tempo. Vocês lembram quando nós tivemos aqui a situação de fecharmos as igrejas? Aquilo que nós, de forma muito decidida, nós decidimos fazer diante de um decreto. Nós não estávamos a lutar contra nenhum homem. Vocês estavam aqui, lembram-se que nós fizemos, fomos capazes de fazer. E até o que fomos capazes e até tivemos a ponto de enfrentar e que até enfrentamos. Potestades são capazes, são responsáveis em erguer regras. Só de entender o que tem a ver com a tua vida, você vai entender. Eles são responsáveis em erguer regras e decretos. Todos aqueles que obedecem decretos e regras estão sob o domínio dessa classe de demônios. Mas se você, escute bem isso que eu vou te dizer agora, mas se você for a quebrar regras e decretos que eles erguem, o que acontece? Essa classe de demônios erguem-se contra si. Eles erguem-se contra a sua pessoa. Mas sabe o que eles fazem? Eles não vêm pessoalmente. Eles enviam homens de carne e sangue. Eles enviam homens para poderem castigar teu corpo. Eles enviam homens para castigar a sua carne, castigar o seu próprio íntimo. Sabe por que os demônios fazem isso? Enviam homens para poder afligir o homem. Satanás disse uma coisa na tentação que ele deu a Jó, no capítulo 2. Ele disse o seguinte: pele por pele, carne por carne, o homem fará de tudo para salvar a sua carne, para salvar a sua pele. Quando você quebra o decreto e a regra dessas potestades, eles enviam homens físicos para afligir tua carne, teu corpo. Mas no momento em que eles vêm para poder atingir o corpo do cristão completo, ele lembra-se de uma coisa, daquilo que Jesus Cristo ensinou: não temam o que o homem físico pode vos fazer. Não temam o homem físico, que ele pode fazer contra vocês. Essa é a razão pela qual que nós enfrentamos a potestade. Não tivemos medo das consequências. Nossos nomes caíram em todos os lugares possíveis, porque nós acatávamos a recomendação: não temam o que o homem pode fazer. Por outro lado, o cristão completo, quando ele quebra a regra que foi dada por uma potestade e começam a vir homens à sua atrás, ele lembra-se do que nós vamos falar aqui agora. A minha luta não é contra a carne, não é contra sangue. Amém, meus irmãos? E as potestades, elas caem quando o cristão completo, ele quebra decretos e regras humanas, mesmo que venham homens físicos contra ele para poderem o travar. Ele não tem medo por duas razões. Primeira razão, Jesus disse que não devemos temer homens que podem matar a carne, que podem tocar minha carne física. E disse mais Paulo: nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra os espíritos. Amém, meus irmãos? Amém. Mas agora eu preciso falar convosco de forma mais direta. Você já notou quantos decretos infernais foram erguidos na terra que você está a obedecer? Já ouviu? Eu estou falando agora sobre decretos mundiais, sistemas, regras. Repito mais. As regras têm a capacidade de prender almas. Eles prendem almas. Quantas vezes, quantos decretos estão erguidos, inclusive no nosso país? Homens, vocês obedecem esses decretos. Homens, nós estamos a obedecer o decreto de não tocar ali, de não fazer aquilo só porque alguém disse, só porque alguém falou alguma coisa. Olhem para mim.
Só porque alguém disse alguma coisa. E eu vos digo mais, o que vai acontecer conosco? No momento em que um cristão completo percebe que decretos e regras físicas são erguidas, ele lembra-se que é o momento de ele poder combater. Se querem sair com eles, podem sair, todos vocês. Amém? Amém. Nós estamos neste momento a reparar para aquilo que são decretos, ordens contra vocês, meus amados irmãos jovens. E vocês são aprisionados por tais decretos. São pegos. Eu quero dar-vos um exemplo muito claro disso. A Bíblia fala sobre jovens que estavam na Babilônia. A ação do que houve na Babilônia foram potestades que estavam lá a trabalhar. Diz a Bíblia que o primeiro grupo de jovens, eu quero ler para você isso, para você poder entender isso com mais propriedade. Escute bem o que eu vou ler para você agora. Diz a Bíblia o seguinte: o rei Nabucodonosor fez um decreto, ou seja, ele fez um estatuto de ouro, cuja altura era 70 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Quer dizer uma coisa, o rei Nabucodonosor, ele fez algo. O que ele fez? Ele ergueu uma estátua. E na estátua em que ele ergueu, ele colocou lá um decreto. Qual seria o decreto? Todo aquele que não for a dobrar o seu joelho, a não curvar-se diante essa estátua, essa pessoa será punida. E a punição é, ele vai ser jogado, ele será lançado na fornalha que arde em fogo. E a Bíblia diz que houveram 3 jovens, os quais eles ergueram-se, não dobraram seus joelhos e não curvaram-se. Diz mais a Bíblia que houve um dos seus companheiros, que era o próprio Daniel. Diz a Bíblia, o rei emitiu um decreto e assinou um edital para que não fosse mudada, nem por ninguém, nem por nada. Qual era o decreto? Qual era a orientação? Durante um mês, ninguém oraria a nenhum Deus, ninguém dobraria o joelho a nenhum outro Deus. Todos eles iriam dobrar os seus joelhos diante do único que era ele na altura. Diz a Bíblia que o jovem chamado Daniel, ele quando ouviu o decreto, juntamente com os próprios companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego, eles olharam para o espírito chamado Babilônia e disseram, não vamos nos curvar. Eles resistiram à potestade que estava a erguer-se. Nosso país, ele realmente, quando vê regras, muitas das vezes em que, por isso que nós temos muita dificuldade em querer erguer uma igreja como a igreja primitiva, porque quando a potestade ela emite um decreto, o povo é o primeiro a ter medo e a fugir. O povo é o primeiro a se acovardar. O povo é o primeiro a tremer e abandonar as trincheiras. Eu estou falando agora de uma luta bem direta. Vocês estão me perguntando sobre lutar contra os espíritos. Eu não vos falaria sobre curandeiros aqui. Eu estou a falar agora sobre forças que precisam, como eu disse no domingo passado, a verdadeira luta que quando for a ser travada, veremos sinais e mudanças significativas no cristianismo, o que não está a ver agora, porque ainda são lutas muito ínfimas, muito inferiores. Vocês se acham numa capacidade de poder resistir a decretos, meus amados irmãos? Se puder se erguer um decreto daqui a algum tempo, regras, vocês vão de repente colocar-se em pé, combatendo aquele mal, resistindo a esse espírito. Dias piores achegam-se, avizinham-se. E nós realmente estamos a olhar para uma igreja em que talvez é toda ela 100% carnal, humana. Em nada ela é espiritual, em nada ela quer resistir aos males. O que acontece é que nós nos ficamos apoiados em guerras ínfimas, em guerras pequenas. Regras e decretos precisam de ser quebrados. Regras e decretos precisam de ser quebrados. E se eu me disser, me autotitular, autoproclamar um cristão, um homem salvo, mas não consigo mudar nem quebrar um decreto que seja. Um só decreto que seja. Eu quero dar um exemplo muito claro disso. Olhem para as nossas vidas.
A maior parte de nós não conseguimos resistir a um demônio que está no nosso trabalho, na nossa casa. Não conseguimos resistir a ele. Ele coloca palavras, ele coloca ordens. E quando você tenta o combater, ele aflige o teu corpo, aflige tua carne. Como você reage? Como nós vamos reagir quando essas forças declararem algo que é contra a nossa lei, a lei espiritual? Nós vamos resistir, nós vamos prevalecer, vamos enfrentar essa potestade que está vindo à nossa frente. Daniel, ele resistiu, ele lutou contra aquele demônio. E eu digo uma coisa, meu amado irmão, há decretos, há regras que precisam de ser anuladas. Amém, meus irmãos? Amém. Mas eu vos digo, esta é a verdadeira guerra, anular decretos. Enquanto eu não tenho capacidade de fazer isso, estou simplesmente ainda em um campo de diversão. Se eu não consigo mudar aquilo que foi dito sobre os nossos jovens, o adágio criado sobre as igrejas, e nós não temos um povo firmemente forte, nós estamos caídos, estamos acabados. Eu não quero me alongar convosco. A terceira, a qual eu acho bastante perigosa, são os principados. Esses são aqueles que exercem, enquanto as potestades trabalham com regras e decretos, os principados são aqueles que exercem autoridade e controle sobre regiões geográficas, países. Cada nação na face da terra tem uma potestade, ou seja, um principado. Toda nação. E Paulo, quando vocês lembram que Paulo disse, fala sobre príncipes, fala sobre principados, cabecilhas mundiais. E acredita numa coisa, a missão desses espíritos, dessa classe, é travar, não travam coisas pequenas, eles travam anjos até no céu, homens fortes de Deus aqui na terra. A sua missão é impedir, é travar, é não deixar com que o homem avance. Não deixar com que o homem tenha, vamos assim dizer, avanço significativo. Você sabia de uma coisa? Paulo uma vez foi travado por um principado. Paulo uma vez ele foi travado. Sim, o apóstolo Paulo uma vez ele foi travado. Ele não conseguiu executar uma certa coisa que ele queria fazer. Diz Paulo o seguinte, diz o seguinte, por isso queríamos vos visitar. Eu, Paulo, quis vos visitar, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás, nos originais, nós falamos sobre um principado. Eu quis vos visitar. Ele queria atravessar de um país para outro. Ele queria ir ter com os tessalônicos. Mas ele está dizendo o seguinte, por 2 vezes eu tentei vir aonde vocês estavam, mas Satanás, ele me impediu. Ele nos impediu. É literal. Ele nos impediu de nós podermos avançar. Mas eu preciso ser mais profundo convosco. Se esses seres são capazes de controlar países, como é que se priva pessoas? Eu acredito que eles usam caminhos, eles usam armas para privarem pessoas. Primeiro, eles começam inclusive a privarem os homens do conhecimento. Os principados têm uma ação quando em nações. Você se for a reparar, cada nação, eu estou falando agora do meu país, esse Moçambique, a grande coisa que é privado do meu país, tanto fisicamente como espiritualmente, é conhecimento. Há muita falta, muito pouco mesmo conhecimento das coisas. Muito pouco conhecimento. Eu estou falando agora de coisas físicas. Se você for a reparar, quando nós estamos a reparar, inclusive para nossas crianças que estão aí para a escola, elas estão a crescer muito pervertidas. E você está a reparar e está dizendo o seguinte, é culpa dos professores. É verdade que é culpa dos professores, está muito certo. Mas como eu disse logo de princípio, existem sinais do Espírito. Quando uma nação ela não é permitida o conhecimento, tanto físico como espiritual, não ache que isso apenas é força dos governantes. Eles são comandados, eles apenas não são nada nas mãos desses principados. Eles é que liberam com que falte
tanta coisa no nosso país e nós estarmos dominados da maneira que nós estamos. Amado irmão, tira os seus olhos daqui de Maputo, sobe lá um pouco para o centro e para o norte, até que é mesmo Maputo, ande um pouco nessas zonas um pouco suburbanas, você perceberá o quão constrangedor é o país Moçambique, o quão ele é controlado, o qual, inclusive, a sua multiforme, a sua diversidade de igrejas, por vezes, quando nós não temos uma igreja que talvez pode ser composta por 2 pessoas, igreja, que combatam o principado, vocês vão perceber um desastre, algo catastrófico acontecendo por aí, obra dessas forças. Mas vocês acham que realmente não podem imaginar que eu falei sobre cada país ter um príncipe? Vai comigo para o livro de Daniel. Eu quero te mostrar uma coisa. Vai comigo no livro de Daniel. Leu o capítulo 10. Ok, eu quero que você já encontrar. Veja os detalhes que a Bíblia fala que acontece aqui. Leia comigo o versículo 13. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia. O príncipe do reino da Pérsia. Volta para o versículo 1 comigo agora, do capítulo 10. Veja o que está escrito. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Volte comigo no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio. E eu deixei ali com os reis da Pérsia. Olhe para mim. Não precisa de espiritualidade isto aqui. De muita teologia. O anjo Gabriel está falando o seguinte para Daniel. O príncipe do reino da Pérsia. Não há nada espiritual aqui. Vai para o versículo 1 que nós lemos agora. O que diz? Ciro, rei da Pérsia. Afinal, não tinha um rei apenas na Pérsia? Que era Ciro. Tinha ou não tinha? De onde que vinha o príncipe? Quem era este príncipe? Quem era o verdadeiro príncipe da Pérsia? Não era Ciro. Ciro não era o verdadeiro presidente. Ciro não era o verdadeiro príncipe. O livro de Daniel está nos a dizer agora, ele fala sobre o rei da Grécia igualmente, e você vê que as visões de Daniel também vão em torno dessas 2 nações. Falando que cada reino, cada povo, cada país, ele possui um principado. E é por isso que o mundo hoje em dia está ardendo. Ele está ardendo porque existem principados comandando. E meus amados irmãos, é por isso que eu realmente não culpo a maior parte das pessoas pelo comportamento que podem vir a ter. Eu não culpo por vezes os que estão a liderar talvez esse país. Minha luta, existem os que vão lutar fisicamente, mas eu apropriado como espiritual, minha maior luta não deve ser também lutar contra o presidente físico que está aí erguido, mas contra aquele que é o maior, que determina quem entra, quem sai, quem permite isso acontecer. Vocês foram a prestar atenção, grandes principados norteiam o nosso país de forma tradicional. Quando você vê a Metramo ganhando território da forma que ela ganha, você só tem uma conclusão. Esse principado que temos nesse país é um que permite o povo moçambicano ainda ser tradicional, ser de curandeirismo e nunca se libertar disso. E a sua maior luta é conhecimento. Não tem conhecimento algum. Eu acredito. Nós neste momento estamos em um mundo ardendo. Estamos até em um país ardendo, em que a maior parte das coisas que querem aqui se envolver, elas envolvem-se, não foram derrubadas ainda. Igreja do Senhor Jesus, vocês sabem com o que nós estamos a lutar de verdade? Nós lutamos em 4º lugar contra os dominadores, os que dominam. Esses são os que lutam, segundo as Sagradas Escrituras, segundo a história, segundo o contexto bíblico. Eles têm uma grande tarefa de dominar mentes. Eles dominam mentes, eles dominam corações, eles dominam aquilo que vamos dizer, o lugar que o homem tem para decidir a sua vida. Sabe, há homens que estão aqui agora na terra que eles não têm decisões próprias. Eles não decidem se vão se concentrar ou não.
Eles não decidem se realmente a sua mente vai ser de que maneira, o seu coração vai agir de que jeito. Eles são dominados. Quando você repara um jovem, um senhor, um homem, a falar que quer de facto a Deus, mas não consegue, porque ele dá meia volta, ele voltou para o erro. Ele é um homem dominado, uma mulher dominada. A mente toda ela cativa. Sabe por que hoje em dia, muitos nossos irmãos jovens, está a ser quase que impossível tirá-los do cannabis sativa, de cigarros? Eles estão dominados. Eu estou a aprender isso com os generais de Deus, que nós precisamos de libertar-lhes primeiro do valente que está na sua frente. Nós precisamos de dominá-los. Por mais que venha o maior profeta da antiguidade nos nossos dias, não é ele quem conseguirá ajudar o povo enquanto não for tirado esse espírito que domina mentes e corações. Incluindo de alguns estão aqui a me ouvir neste momento. É contra esses que nós estamos a lutar. Esses são os maiores adversários que a igreja teve desde o princípio. Você agora entende por que na história da igreja primitiva os cristãos lutavam contra Roma? Eles faziam tudo contra e preferiam entrar em pilhas de fogo. Eles estavam a aceitar todo o prejuízo. Mas tinham que combater uma entidade. Hoje eu temo uma coisa, que estamos apenas lutando contra nós próprios. Lutando contra vontades dos homens, lutando em cumprir desejos humanos, mas aqueles que são o trono, estão entronizados, eles não estão a ser, em nenhum momento, atacados. Eu quero terminar dando o prefácio do que aconteceu no Cabo Delgado. Quando o terrorismo insurgiu lá, os líderes locais começavam a instruir as pessoas a não andarem de noite. Nos primeiros dias. Começavam a instruir para que eles fechassem cedo as suas barracas. Eles estavam a tentar encobrir algo que era iminente. Estavam a fazer aquilo que significa não criar pânico e pavor no povo. Voltem cedo para casa, não andem de noite, verem uma pessoa estranha, corram, façam alguma coisa. Mas não diziam diretamente o que estava a acontecer. Mas quando começaram a perceber, aqueles eram apenas os sinais, viram que de repente a província estava a se encher de militares, estavam apenas a ter alguns sinais, até que começaram a perceber que era uma realidade que estava no meio deles, tinham lá terrorismos. Eles tentaram de várias maneiras não dizer até o pior que estava a acontecer lá. Eu não quero te esconder do que está a acontecer consigo. Por que você não está conseguindo se entregar para Deus? Estou te dizendo de forma direta. O valente está em pé em frente de si. Não estou te escondendo o que está a acontecer consigo. Se você vai me acusar, não sei. Mas estamos agora, acredite ou não, não está a conseguir avançar, não está a conseguir obedecer a Deus, não está a conseguir se libertar, não está a conseguir ter o domínio da tua mente e do teu coração. Você tem sofrido ataques das forças espirituais do mal. Eu estou te dizendo nesse momento, você já sabe o que está a acontecer. Eu estou te falando de forma aberta. Os males estão trabalhando. E nós precisamos de cristãos completos. Como eu falei no domingo passado, descrevemos o que são cristãos completos. Ter conhecimento pleno do que é o mundo espiritual. E lutar essa vida, essa luta espiritual. Se você não for a se aliar a isso, irá continuar na mesma situação em que está sua família, do mesmo jeito que está a sua família, e não vai haver avanço. Os espíritos estão lutando. Eu vos convido, como Paulo disse, fortaleçam-se em Deus e revistam-se da armadura completa de Deus, cristãos. A luta está aí agora patente. Você pode, inclusive, sair daqui e ignorar o que eu te falei. Escolha ignorar. Escolha rejeitar. Eu nunca cheguei numa fase como a nossa em que as mentes são tão enlouquecidas como os nossos dias. Alguém tem que atender ao que eu estou a falar nessa manhã. Levantar-se
juntamente comigo, lutarmos contra as forças espirituais. Amém, meus irmãos? Amém. Eu estou realmente acreditando que talvez não vimos tudo ainda até agora. E ainda não vimos de forma patente a presença deles. Daqui a 5 anos, quando a tua família estiver na condição que está, você me procurará e talvez dirá alguma coisa ainda. Daqui a alguns 3, 5 anos, quando você for o mesmo homem, a mesma mulher, você virá talvez me perguntar por que eu não estou a mudar, afinal. Eu pensei que eu tinha um futuro bem promissor, que daqui a alguns anos eu conseguiria algo. Por que até agora não estou a conseguir? Você me procurará daqui a alguns anos. Me fará essa questão. E quem sabe eu te abro o livro de Efésios 6, te diga. Lutamos contra forças espalhadas nos ares, nas regiões celestes. Você não os combateu nos últimos 5 anos. Você não os venceu. Que Deus vos ajude. Que Deus vos revista. Se existem anjos, demônios que conseguem travar anjos. Se existem demônios capazes de travar anjos. Não me diga que não existem demônios capazes de travar homens. 21 dias um anjo está a lutar e não está a conseguir passar. Você tem ideia? Deus tem que nos revestir cristãos. Amém? Temos que ser cristãos por completo. Completos. No nome de Jesus. Fique de pé onde você está.